Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa primeira live do aquecimento do grande evento que tá chegando. E aí, pessoal, estão me escutando bem? Boa noite, Leide Delgado, Tassiane, Amilcar. Quem disse que homem não se cuida também, né? Bom, meus lindos e minhas lindas, me falem se vocês estão me escutando bem. Dá um joinha, pessoal, só para eu saber se vocês estão me escutando bem. Boa noite. E me falem de onde vocês estão me escutando. Vamos ver se a live tá indo bem longe hoje. Boa noite, Brígida. Boa noite, Val, Márcia. Ah, que bom. Executiva, Joana. Te acompanha aqui dos Estados Unidos. Ah, que delícia. Já deve estar friozinho, né? Ah, tem gente que é seguidora da Paola. Ela tem umas roupas bem bonitas. Ó, Balneário Camboriú, Ceará. Russas no Ceará. Que mais? Deixa eu ver. Nova Serrana, Minas Gerais, escutando bem de Brasília. João Pessoa, Brasília. Essa semana já ganhei 2 elogios por seguir as recomendações da Margot e ver os resultados. Ah, que bom, muito bem. Muito legal, pessoal. Pessoal, deixa eu ver se tem pessoas novas aqui. Me falem se vocês são novas aqui no meu perfil, se é a primeira live. Escreve aí, por favor. Sou novata, sou nova aqui. Escrevam aí, por favor. Sorocaba, Salvador. Bom, para quem não me conhece, ó, Venezuela, tá chegando longe já. Bem, quem não me conhece, meu nome é Margot. E eu vou estar com vocês durante essa semana que vem, né, no nosso grande evento. Vou estar explicando para vocês como é que vai funcionar essa semana. Vai ser um pouco diferente. A gente vai se preparar para a semana que vem, porque semana que vem eu não quero ver mais ninguém chorando, né, reclamando que não tá gostando de se olhar no espelho, que tá triste com a aparência. E eu tenho certeza que depois que vocês me escutarem, na semana que vem vocês vão ficar realmente, assim, muito satisfeitos. Vocês vão ter a certeza que realmente vocês conseguem rejuvenescer, ter a pele que vocês querem, independente da idade, tá bom? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês que essa coisa de idade é só coisa da sua cabeça. Novata, seja bem-vinda. Vânia, seja bem-vinda. Ai, que legal. Bom, então vamos começar, né? Vamos começar aqui aos pouquinhos, tenho muita papada. Eu também tinha, aliás, é uma coisa que ainda eu tenho um pouco, mas gente, eu vou explicar tudo como vocês podem estar fazendo, não só para vocês estarem eliminando tudo isso, mas para vocês estarem se sentindo bem, bem com a aparência que vocês vão ficar. Olha quanta gente nova, gente, parabéns. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito feliz de ter vocês aqui. Bom, vamos lá. Ó, ainda dá tempo de vocês mandarem a live, convidar as amigas, tá? Por 2 razões. Primeiro que quando você faz isso, você faz uma boa ação. Afinal de contas, quando a gente, né, compartilha, mostra para as amigas coisas boas e que podem estar ajudando elas também, é uma boa ação. Então já te faz feliz também. E a segunda coisa é que eu tenho certeza que vai ser muito bom para elas também, tá? Olha, muito longe agora, hein? Na Inglaterra. Olha, gente, quanta gente nova. Que legal, muito bom. É assim, eu fico muito feliz porque... Obrigada. Fico muito feliz porque são pessoas, né? Primeiro que vão me seguir, então já fico feliz. E segundo, porque são pessoas que estão interessadas a se melhorar. E quando a gente fala assim, essa coisa de cuidar da pele, e vocês vão ver que eu falo muito mais do que cuidar da pele,
né? Cuidar da pele é apenas um dos passos, mas principalmente no tema que eu vou estar falando hoje. Mas quando a gente toma essa decisão, né? Quando a gente começa a querer se cuidar ou se melhorar em qualquer aspecto, né? A gente tá fazendo um bem muito maior. Não é apenas a aparência. Mas eu sempre falo assim, que a gente tem que estar feliz com a gente tem que estar confiante. Não tem beleza exterior que sustente quando a gente está infeliz, né? E hoje, infelizmente, eu vejo muitas mulheres, né, principalmente nessa transição, né, que foi também o que eu passei. Eu passei quando eu passei nessa transição dos 40 e poucos anos, é aquela busca eterna de você estar bem, de você estar jovem. E contando um pouquinho da minha história, principalmente para vocês que são novas aqui, eu comecei a engordar muito cedo. Eu comecei a engordar com 13 anos. E é uma idade que as mulheres, as meninas, né, estão se descobrindo, tá virando mocinha, começa as paqueras. E aí eu comecei a engordar. E o pior de tudo foi quando eu sofri um bullying de um rapaz que eu paquerava. E foi assim, muito traumatizante. Tanto que eu tenho isso na minha cabeça até hoje. Então você imagina você paquerar uma pessoa, você gostar de uma pessoa e você, né, receber não é um bullying, né? Naquela época a gente nem se falava de bullying. Mas o rapaz chegou pra mim e falou assim: vai tomar Emagrecim e depois você vem falar comigo. Então foi uma coisa assim que me chocou muito. Mas é uma coisa boa, porque a gente sempre fala que não existe nada que é ruim no todo, né? Sempre de algo ruim a gente tira uma coisa boa. E quando eu passei por isso, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais, né, seria nem gorda e nunca mais deixaria alguém me humilhar. Então naquela época, pessoal, né, naquela idade, assim, eu fiquei nessa loucura de querer ser magra, fazer todos os tipos de dieta, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito regrada, muito disciplinada, muito rígida comigo. E aí, aos 40 anos, né, isso daí é uma coisa, aos 40 anos eu ainda tinha muito essa coisa do controle do peso, da busca da juventude, né? E depois que eu passei dos 50 anos, e também eu passei por um momento difícil, que foi quando eu tive realmente um envelhecimento da minha pele, vocês durante a semana vocês vão estar vendo tudo isso, é que eu comecei a relaxar. E comecei a ver que mais importante do que você ter um rosto, né, um rosto assim todo esticado, um rosto cheio de procedimentos, é você estar bem com você. E quando você descobre isso, essa coisa de você estar bem com você, é impressionante como você acaba procurando coisas naturais, aceitando um pouco essa coisa do envelhecimento, porque envelhecer a gente vai, todo mundo vai envelhecer, né? Agora a gente tem que escolher a forma que a gente quer envelhecer. E outra coisa, envelhecer não quer dizer se acabar, ou se sentir velha, ou falar, né, vou ficar velha, vou ficar cheia de ruga de qualquer jeito, então, né, já não ligar. Não tem nada a ver com isso. Eu sempre falo que a gente tem que estar bem com a gente mesmo, tá? Independente de você ter a aparência que você tem, você estar feliz sendo você. E nessa semana, nesses dias comigo, na semana que vem durante as aulas, vocês vão perceber que isso é muito mais fácil do que vocês imaginam, porque eu trabalho, né, essa coisa do rejuvenescimento muito além de você fazer uma massagem, de você fazer um exercício, ou cuidar da pele, ou as máscaras, que tudo isso eu ensino. Mas eu acho que essa coisa da gente trabalhar a nossa mentalidade é uma etapa e uma parte muito, muito importante para que a gente consiga o resultado que a gente quer. Eu vou ensinar de uma forma muito fácil. Eu tenho eu sempre falo com as minhas alunas, eu tenho um trato com elas, que a gente, para tirar uma foto no Natal,
e chegar principalmente no Natal e tirar uma foto e ver como a gente tá progredindo, né? Como a gente tá melhorando. E às vezes assim, olhar para a foto do Natal do ano passado, olhar para a foto do Natal desse ano e se sentir melhor e se sentir mais bonita, mais confiante, apesar de ter envelhecido um ano, tá? Então, pessoal, é um pouco do que a gente vai falar aqui na live, nas aulas. E durante a semana eu vou fazer 3 lives. Então, hoje, que a gente vai estar falando de um tema super, super importante. Sexta-feira eu vou estar fazendo uma live um pouco mais na prática, tá? E aí eu vou estar falando sobre a flacidez e o porquê, as causas e principalmente o que a gente pode fazer para estar combatendo a flacidez. E outra coisa, flacidez todo mundo vai ter, flacidez... Não, gente, não vamos falar todo mundo vai ter, todo mundo, acontece com todo mundo. Eu tô falando o que nós, cada uma de nós podemos fazer para melhorar isso, atrasar, né? E ter a pele que a gente quer, a aparência que a gente quer. E no domingo, que também vamos ter uma outra live, a gente vai falar sobre como eliminar o bigode chinês. Porque, assim, tem muitas coisas do rosto que as minhas alunas, né, ou as minhas seguidoras falam, ai, Margot, isso me incomoda, isso me, né, a outra coisa me incomoda. E durante o evento, eu vou estar explicando técnicas muito simples para que vocês consigam melhorar. Seja a pálpebra, seja o bigode chinês, né, seja o contorno, o rosto aqui, a papada já caindo. Então eu vou estar dando uma pincelada em tudo. Mas quando eu faço aquela pesquisa minha, a grande maioria das pessoas reclamam muito do bigode chinês. Então no domingo eu vou estar ensinando na prática algumas técnicas para você, principalmente tem uma técnica coreana que é infalível para bigode chinês. Para quem não me conhece, eu sou coreana, tá? Sou coreana, tenho 54 anos. E muito disso que vocês vão aprender comigo nesses próximos dias é lá da minha terrinha, né? Então, uma coisa que vocês devem saber é o quanto esse mundo do K-Beauty, né? Que é a beleza do mundo coreano, está em alta. Então, sejam os cosméticos, sejam as maquiagens, né? Falam muito da pele das coreanas. E eu vou estar falando o porquê e como que a gente pode ter todos esses benefícios. E de forma natural, tá? Existem muitas técnicas coreanas, muitas dessas coisas inovadoras que a gente tem hoje no mercado vêm da Coreia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o lado natural de tudo isso. Até mesmo porque vocês podem até achar assim, mas as coreanas têm uma pele boa porque elas têm muitas possibilidades, sejam procedimentos, técnicas. Mas pessoal, assim como no Brasil, a grande maioria da população coreana não tem um poder aquisitivo tão alto, né? Então a gente tem essa diferença também de economia lá muito grande. Então, é a mesma coisa que aqui. Qual é a porcentagem de pessoas que podem aproveitar dos procedimentos? Existem muitos aí no mercado. Mas se a gente for pensar, a gente pode contar no dedo, né? Uma porcentagem realmente muito pequena que pode aproveitar. Não que não querem, mas que podem aproveitar desses procedimentos. E na Coreia acontece a mesma coisa. Nem todo mundo pode pagar por isso. Mas elas querem ter uma pele boa do mesmo jeito. E aí o que elas fazem? Elas têm as manhas de cuidar da pele de uma forma muito natural, tá? E eu cresci vendo a minha mãe fazendo isso. Então quando vocês me olham, né, e falam, eu falo muito das máscaras e tal. Eu cresci vendo a minha mãe fazendo máscara, eu cresci vendo a minha mãe fazendo as massagens. E hoje aos 85 anos realmente ela é a prova viva que tudo isso funciona, tá bom? Então tem muita coisa para acontecer essa semana, por isso que eu falo. Primeiro, se você não me segue, me siga. Segundo, convida as amigas que ainda dá tempo, porque tem muita coisa para rolar essa semana, na live de hoje. E ainda, e vai ter uma coisa muito especial, que durante essas 3 lives, tanto hoje como na sexta e como no domingo,
eu vou estar convidando uma das minhas alunas para participar na live. Então vai entrar, né, um momentinho da live para dar o seu depoimento, né, para falar como ela se sente, como ela tá fazendo, porque eu acho muito importante isso, porque às vezes vocês estão me vendo, né, e às vezes vocês podem falar, porque amargou, porque é isso, porque é aquilo, mas às vezes uma outra pessoa vindo falar, explicar, né, o que elas estão fazendo, talvez seja mais inspirador ainda. E a aluna, todas elas são muito especiais, tá? Para mim, realmente, todas são muito especiais. Mas a aluna de hoje, ela é muito especial, né? Então, depois ela vai estar contando para vocês a história dela, de como ela começou. E ela tem uma história, assim, muito emocionante, tá bom? Bom, pessoal, então já fiz uma pequena introdução, aliás, bem grande, né? E agora a gente vai estar começando aqui a falar sobre um pouco do tema de hoje. E eu vejo muito pelas alunas que eu tenho, principalmente, o quanto elas chegam, quando elas chegam para mim, elas chegam já numa fase assim que elas estão mais frustradas, né? Para não falar nem depressivas, tá? Porque assim, a mulher, ela tem eu não vou falar que é um problema, né? É muito nosso, muito da mulher. Então a mulher, ela cuida de todo mundo. Ela cuida da carreira, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, né? E tantas coisas que ela tem para cuidar e que às vezes ela vai colocando como prioridade. Não só isso, como a mulher também adora acumular tarefas. Não sei se vocês são assim, mas se vocês forem, vocês podem até colocar sou eu. Por que meus... são tantos comentários que parou de rodar. Então, o que acontece? Quando elas chegam, quando elas passam por essa fase, né, já perto dos 45, 50 anos, que já tiveram filhos, os filhos já estão um pouco mais crescidos, né, aí pensam na carreira, aí chega nos 50 anos, é claro, o envelhecimento é natural e vai acontecer. E existem fases de envelhecimento, né, principalmente na pele do nosso rosto. Isso vai acontecer com todo mundo. Algumas vão envelhecer mais rápido, outras vão envelhecer um pouco mais lento, algumas vão envelhecer melhor do que outras. Por quê? Pelos hábitos que cada uma tem, tá? Tem um pouco da genética, sim, mas é principalmente por causa dos hábitos. E hábitos, eu não falo hábitos apenas de alimentação, nada disso, mas hábitos também mental, tá? De mentalidade, a forma que você pensa, a forma que você se vê, tá? E aí o que acontece? Quando elas chegam, pra mim, elas estão já numa fase assim muito frustrada e já não querem mais se olhar no espelho, já não se sentem mais bonita, já não já não recebem mais os elogios, né? E aí chega numa fase assim, já numa fase bem de dor mesmo. E existe uma síndrome, não sei se vocês sabem, que é a síndrome da mulher invisível, que é exatamente isso que eu quero estar falando com vocês hoje. Aí, a síndrome da mulher invisível é aquela mulher que ela praticamente se sente invisível perante as outras pessoas, né? Seja com o marido, seja com os filhos, já não recebe mais elogios, né? Na verdade, assim, é realmente muito uma questão de confiança. A aparência conta para isso? Sim, não vou dizer que não conta, porque quando você tem uma aparência boa, você se sente mais confiante, porque consequentemente você recebe mais elogios, né? E quando você não tá se sentindo bem, mais do que você talvez não estar aparentando bem, porque eu vejo alunas minhas que chegam para mim e eu nem acho que tá tão ruim. Mas o problema todo é realmente essa coisa da mentalidade. Ou porque às vezes ela foi muito bonita ou teve uma aparência muito melhor e hoje, como ela não tem ou está,
nesse processo de envelhecimento, ela acaba, né? Essas pessoas acabam comprando essa história que elas não são mais bonitas, que elas estão com uma flacidez exagerada, né? Já não sente, já não escuta mais os elogios, e é isso, exatamente isso, a síndrome da mulher invisível, tá? E a mulher visível é exatamente o contrário, são aquelas mulheres que se olham no espelho, né, e se sentem bem, não tem nenhum problema em tirar fotos, porque tirar fotos também é um grande problema hoje para a maioria das mulheres, elas se escondem das câmeras, né? E gente, foto hoje, qualquer lugar é motivo. Ah, vamos fazer uma selfie? Ah, vamos, né? Lá no trabalho, junto com a turma, vamos fazer uma selfie. Então você já se sente naquele constrangimento. Nossa, como é que eu vou aparentar? A minha ruga, não quer tirar foto, né? E a mulher visível é exatamente o contrário. Ela não tem um pouco de problema com nada disso, tá? E até eu queria saber aqui de vocês. Vocês fazem parte do time das mulheres visíveis ou das mulheres invisíveis? E falando nisso também, pessoal, eu queria até aproveitar e criar esse movimento com vocês, tá? Que é um movimento que a partir de agora você vai, né? Já por você estar aqui comigo nessa live e por eu ter certeza que você já se cadastrou no evento que vai acontecer semana que vem. Hoje é apenas uma live de aquecimento, vai ter uma live sexta e no domingo, mas as aulas mesmo vão acontecer semana que vem, tá? Então, quarta-feira que vem, daqui a uma semana que começa a live. Então, se você tá aqui, provavelmente você já se cadastrou, e se você não se cadastrou, depois da live você vai lá no link e se cadastra, porque para participar das aulas você tem que se cadastrar. E se você tá aqui, provavelmente você, independente de como você se sinta hoje, você está decidida a se tornar uma mulher visível. E, gente, a primeira coisa, a coisa mais importante para qualquer tipo de ação e resultado é você tomar a decisão. Porque não existe nada mais forte do que uma mulher decidida. Eu sempre falo que, gente, uma mulher decidida, quando ela toma uma decisão, nada e ninguém tira isso dela. Tá? E se você tá aqui comigo hoje, com certeza você tomou essa decisão. E eu vou te ajudar, tá? A sua parte você já fez e a minha parte eu garanto que eu vou fazer. Então, esteja aqui hoje, na sexta-feira, que vai ter a aula prática, né, que a gente vai estar falando sobre flacidez. No domingo, que é uma outra live de aquecimento com a aula prática pra gente falar sobre bigode chinês. E na semana que vem a gente vai estar começando as nossas aulas do evento Desafio Resgate da Juventude, onde eu vou estar mostrando um método, é um método super inovador, um método que eu criei com as coisas necessárias, porque Margot, massagem é bom? Super bom, super importante. Exercício é bom? Super importante, né? As máscaras coreanas são boas? Sim, eu amo e vocês sabem, se vocês me seguem, vocês já sabem que eu falo muito delas. Se vocês não me seguem, vocês vão ver que vira e mexe eu posto uma máscara. E sim, as coreanas são fanáticas por máscara. E eu vou estar explicando o porquê e o que cada máscara faz. Por que as máscaras são tão importantes? Mas não basta só isso, né? O meu método, ele tem outros pilares e é o conjunto desses pilares que vai fazer com que você tenha esse resultado e que você consiga ter um rosto mais firme, um rosto mais jovem, um rosto mais tonificado em apenas 4 semanas, tá? Então, semana que vem vai ser o início do nosso evento. Mas, pessoal, voltando a falar, né, do que realmente a gente precisa fazer para se tornar uma mulher visível. E do movimento, desculpa que eu esqueci que eu estava falando. O movimento, então, a partir de agora, eu quero que todas vocês, as minhas seguidoras antigas, minhas alunas que eu sei que estão aqui, as minhas seguidoras novas, né, todos vocês que estão aqui e que são novos aqui no meu perfil, né, bem-vindos, aliás, eu quero que vocês entrem para esse movimento
E a partir de agora eu quero que vocês comecem a usar um hashtag que eu criei que chama Eu Sou MV, tá? Que é Eu Sou uma Mulher Visível, tá? Então é uma hashtag. Aliás, no final da live eu vou colocar um post, aí você vai lá no final e coloca essa hashtag, tá? Eu sou MV, hashtag Eu Sou MV, eu sou uma mulher visível. Eu sei que existem homens aqui, né? E eu sou super solidária aos homens que se cuidam. Aliás, gente, se tem uma coisa muito legal é ver como os homens hoje se cuidam, né? Então, a gente vai até criar outro, tá? Vamos criar também o Eu Sou o HV, né? Que é o homem invisível. Mas a gente vai colocar o hashtag ali, a gente vai colocar o post ali para vocês colocarem. Mas quais são as coisas importantes que a gente precisa fazer, pessoal, para se preparar, tá? Para se preparar e principalmente para vocês saberem quais são as ações que você precisa fazer diariamente. Porque não adianta eu dar as melhores aulas, as melhores dicas, estar aqui com vocês, né? Eu vou estar com vocês 3 vezes nessa semana, se vocês não terem a certeza dessas coisas que eu vou estar falando agora. Primeira coisa, vocês precisam aprender e gostar de se cuidar. Tem muitas pessoas que falam assim, ai Margot, eu esqueci um pouco de mim, né? Eu faço um monte de coisa, quando sobra um tempinho. Então, a partir de agora, é isso que vocês precisam fazer. Ter essa prioridade. Você é prioridade. Você precisa querer gostar de se cuidar. Muitas pessoas falam assim, Margot, eu faço tanta coisa, eu cuido de tanta coisa, eu cuido de tantas pessoas, né? Cuido do marido, do filho, não sei o quê. E aí, quando sobra um tempinho, eu vou lá e cuido de mim. Mas vocês, né, já devem ter escutado, ou vocês já voaram num avião. E quando a gente senta, e a primeira coisa que o comandante ali fala, uma das primeiras coisas que ele fala, depois de apertar o cinto, ele fala assim, se acontecer alguma coisa, vai cair uma máscara, né? E a máscara você vai colocar primeiro em você e depois você vai ajudar a outra pessoa. E aí quando a gente escuta essa frase pela primeira vez, né? E quando eu escutei pela primeira vez, eu pensei assim, como assim eu vou colocar primeiro em mim e depois eu vou colocar na outra pessoa? Mas e se eu estiver com meu filho? Como que eu vou colocar a máscara primeiro em mim e depois eu vou colocar no meu filho? Não, eu quero salvar o meu filho. Mas aí faz todo sentido. Porque você concorda que se você não estiver bem, se você estiver desmaiado, você não vai conseguir ajudar seu filho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter na cabeça que você é a prioridade. Isso não é ser egoísta. Isso não é ser uma pessoa, né, que só pensa em você. Não, pelo contrário. Principalmente se você é uma pessoa que tem que cuidar de muitas pessoas e essas pessoas dependem de você, você tem que estar bem. Você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem mentalmente. E a mulher, particularmente, é muito difícil a gente estar bem, né, mentalmente, quando a gente não aparenta bem. Tem pessoas que falam assim, eu não ligo tanto para minha aparência, eu não ligo tanto para essa... Mas, gente, eu posso estar muito enganada, mas parece aquelas pessoas que falam assim, eu não gosto de joia, eu não uso joia, porque eu não gosto. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, quem que é a pessoa que não gosta de joia? Assim, pode ser, não ser uma pessoa fissurada, que vai lá e compra. Mas eu tô falando assim, quem que não gosta de ganhar uma joia? Quem que não gosta de ganhar um presentinho, um brinquinho, né? Então, às vezes parece aquela frase assim, meio que a gente fala da boca para fora, mas que internamente todo mundo gosta. Então, essa coisa que fala, eu não ligo muito pra minha aparência, eu não gosto de, né? Gente, não existe. Todo mundo liga, todo mundo gosta de receber elogios, todo mundo gosta de aparentar bem.
tá? E principalmente é um hábito que a gente tem que ter. Isso é hábito. É hábito. Apesar de parecer que é uma coisa assim, ai, tem pessoas que só ligam para isso, não é isso. É realmente você criar esse hábito. E esse hábito, às vezes, você aprende logo cedo, seja da sua mãe, né, ou de pessoas que você convive, ou se não, você aprende agora. Você vai aprender de uma forma muito simples, colocar no seu dia a dia essa rotina de cuidados da pele, rotinas de cuidados com a sua saúde, né, com a sua aparência, e vocês vão ver que é muito mais simples do que você imagina. Eu falo assim que muitas pessoas falam assim, ai, mas Margot, será que eu consigo ainda? Porque eu já passei de uma certa idade, né? Eu tenho X anos. Eu tenho alunas, né, jovens que eu até falo, ai, você é tão novinha, mas que eu acho ótimo, porque já está começando, né, a criar esse hábito de se cuidar. Quanto mais cedo, melhor. Mas eu tenho alunas de 60 anos, eu tenho aluna de 70 anos, né, e vocês vão ver, por muitos depoimentos que eu coloco ali no meu perfil, são pessoas assim, que tiveram um resultado muito legal. E outra coisa, eu não estou ensinando aqui para você cuidar da pele e eliminar todas as rugas do rosto. Não é isso, né? É realmente para você alcançar o seu objetivo. É realmente para você se olhar no espelho e você ter a aparência, a pele que você sonha. Cada uma querendo o seu objetivo. Às vezes uma quer eliminar realmente todas as rugas da testa, quer eliminar o bigode chinês. Tudo bem, vamos trabalhar para isso. Outras falam assim, Margot, eu só quero rejuvenescer. E esse é o meu foco principal. É fazer com que você rejuvenesça pelo menos 5 anos. Rejuvenesça, quem sabe, 10 anos. Eu tenho tantas alunas que se eu mostrar aqui as fotos, né? Hoje mesmo eu postei a foto de uma aluna que eu adoro, não sei nem se ela tá aqui, ela sempre assiste, talvez não, porque ela não tá no Brasil, que é a Celeste. E a Celeste, eu acho que ela tem 64. Eu nunca sei a idade dela, porque ela começou comigo, né? Eu acho que com 61 para 62, hoje ela tem 64, eu acho. Gente, é impressionante, a transformação, eu não falo nem rejuvenescimento, a transformação que ela teve. Primeiro facial, né? Só que como você se sente tão bem, você se rejuvenesce, você começa a receber elogios, as pessoas começam a perguntar o que você está fazendo, tudo de forma natural. O que ela acontece? Aí você começa a cuidar mais da alimentação, que é também uma coisa que eu ensino. Você começa a fazer atividade física, porque aí você quer cuidar do corpo, né? E uma coisa puxa a outra. Quando você vê, você começou por uma coisa e quando você percebe, você está melhorando a sua saúde no todo. Porque cuidar da aparência, cuidar da pele, cuidar do corpo, né? Fazer uma atividade física não é apenas uma questão de querer aparentar mais jovem, mas com certeza a sua saúde ela agradece no todo, tá? Então você vai aprender a criar esse hábito de se cuidar. E 15 minutos por dia basta. 15 minutos, se você tiver esse hábito de você se cuidar 15 minutos por dia, tá? Fazendo, sei lá, as massagens, os exercícios, né? Você vai intercalar com as máscaras, você já vai ver uma melhora impressionante. E se você não tiver 15 minutos todos os dias, eu garanto. Primeiro você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida. Porque se você não tem 15 minutos para dar para você, para o seu bem-estar, né? Para você estar se sentindo feliz, é um problema muito mais sério do que apenas algumas rugas. E 15 minutos por dia, né? Seja lá para cuidar da sua pele ou da sua saúde, se você não cuidar hoje, provavelmente você vai gastar muito mais tempo no futuro para cuidar das doenças que vão aparecer, sejam doenças de saúde ou sejam doenças como, por exemplo, a depressão, né? Que infelizmente é uma doença que muitas pessoas sofrem hoje, de forma silenciosa, mas sofrem, tá? E eu falo assim, quando a pessoa tá bem com ela mesma, né? Tá feliz, tá confiante,
Cara, não tem depressão que né, vença. E outra coisa, se você tiver com depressão, faz tanta máscara, tanta massagem, né? Faz tantas outras coisas que eu vou estar ensinando que você vai estar tão ocupada. Porque eu falo assim, às vezes quando você está muito ocupada, você não tem tempo para ter depressão. Por incrível que pareça, a não ser alguma coisa pontual que eu acredito, que às vezes a gente passa, né? Seja né, alguma coisa que acontece na nossa vida. Aí, sim, é uma coisa temporária. Mas essa depressão que vai chegando e vai ficando, né? Eu sempre falo que você, quando você tá grata, quando você tem gratidão, né? Quando você tá... eu acho que a palavra mais certa é isso. Quando você tem gratidão no coração, não tem espaço para você ter depressão, né? Porque momentos de tristezas, momentos de frustrações, isso todo mundo vai ter. Agora, quando você está ocupada, você está né, feliz com alguma coisa, não tem tempo para você ter depressão, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é cuidar da pele ou cuidar da nossa aparência. Existem algumas etapas. Quando você decide cuidar dessa forma natural, você precisa ter uma coisa que eu sempre falo, né? E vocês vão escutar eu falando muito dessa sigla. É PPD. Algumas pessoas perguntam o que é PPD. Você precisa ter paciência, persistência e disciplina. E PPD você não precisa só ter para cuidar da pele, você precisa ter em tudo na sua vida. E quando você tem primeira decisão, vocês já tiveram, vocês estão aqui comigo e provavelmente vocês vão estar, né? Na semana que vem durante as aulas. Mas quando você tem paciência para você fazer o que você tem que ser feito para receber, né, o resultado, quando você tem persistência para buscar o seu resultado e você tem disciplina, o resultado vem. É só uma questão de tempo. O resultado é praticamente garantido, tá? E vocês vão ver como é simples, né? E eu gosto das coisas simples porque, gente, eu sou uma pessoa muito prática. Eu sou uma pessoa da simplicidade. Se eu pego uma coisa muito complicada, e não é só eu, né? As mulheres, elas acabam desistindo. E é por isso, quando eu criei essa metodologia, eu pensei muito em mim. Eu pensei primeiro na frustração que eu estava passando, né? E eu também já cheguei a me considerar uma mulher invisível, tá? E principalmente foi na fase assim que eu passei por problemas pessoais. Então, por isso que são fases. Por isso que quando eu criei essa metodologia, eu pensei muito em mim. Eu pensei, será que serviria para mim? Então, primeiro, eu transformei o meu rosto. Segundo, eu quis algo que eu pudesse colocar no meu dia a dia, na minha rotina corrida, né? Que eu conseguisse encaixar e conseguisse fazer na minha casa, né? Inclusive foi na pandemia, foi perto da pandemia. Então era uma época que a gente não saía de casa, a gente não podia ir para uma clínica, não podia fazer nada. Então era uma coisa que a gente tinha que ter muito facilmente na casa. E isso é uma coisa que eu prezo muito. Eu quero que as pessoas consigam ter, colocar essa metodologia em ação, na prática, com todas as coisas que ela tem em casa. Então isso é uma coisa que eu prego muito. E outra coisa que eu pensei é no tempo. Eu falei, quanto tempo que eu vou precisar no meu dia para estar fazendo isso? E eu pensei em todas as mulheres, principalmente mulheres da minha idade, né? Depois dos 50, onde as pessoas ainda têm o trabalho para fazer, né? E muito trabalho. Ainda tem todas essas coisas que a gente faz, que é cuidar, né, dos filhos, cuidar da carreira. Então eu pensei, eu quero que seja uma coisa prática, fazível, é uma palavra que não existe, mas eu falo muito, né? Fácil de fazer e que realmente fosse encaixado para todo mundo e qualquer idade. E por que eu falo qualquer idade? Porque a minha mãe faz até hoje. A minha mãe cuida da pele dela dessa forma até hoje. Ela tem 85 anos. Eu acho que eu já mostrei algumas fotos aqui, mas se vocês não conhecem, que tem muita gente nova aqui comigo,
vão rolando lá no meu feed e vê as fotos da minha mãe. Inclusive, domingo eu tirei uma foto e não postei. Ou postei? Não, acho que não postei. Né? Então, vocês podem ver. É uma pessoa que, mesmo com 85 anos, ela cuida da pele dela, faz as massagens, faz os exercícios, as máscaras. É muito bonitinho de ver. Né? E eu tenho certeza que a minha mãe se sente uma mulher visível, porque ela é super vaidosa. Né? Até nem sou, eu acho que eu nem sou tão assim como ela. Aliás, eu sou muito diferente dela, mas muitas coisas eu aprendi dela, tá? Então, gente, a gente precisa realmente, primeiro, tomar essa decisão e segundo, entender que quando você toma essa decisão e quer cuidar, né, da aparência, rejuvenescer, né, dessa forma, a gente vai precisar realmente criar esses hábitos. E vocês vão aprender hábitos muito simples, mas vocês vão ver, gente, como funciona. Eu nem sabia que realmente coisas tão simples funcionavam. E outra coisa, eu não sabia que coisas tão... tantas coisas que eu fazia, né, como hábitos de postura. Vocês vão aprender muitas coisas me faziam tão mal, tá? Então, quando vocês começarem a trocar esses pequenos hábitos, vocês vão ver como a junção de tudo isso vai fazer com que você tenha um resultado incrível. Bom, pessoal, então, agora eu vou estar chamando a minha aluna, a Val, para ela contar um pouco do que ela fez, né, do que ela está fazendo. E eu vou contar um pequeno segredinho aqui que ela vai contar, eu acho mais fácil. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a Val aqui. Pronto. Então, vamos ver se... Pronto! Oi, Val! Oi, Tudo bem? Margot. Tudo. Tu só me direciona para ver se eu tô na câmera. Tá na câmera, muito bem. Pessoal, essa é a Val. Vou contar um pouquinho da história dela, mas ela vai contar, né, muito mais e ela vai estar contando como ela me conheceu. Primeiro eu vou falar um pouquinho, aí depois ela conta como ela me conheceu. Mas a Val aqui, e ela falou assim, você me direciona porque ela tem um desafio que ela tem baixa visão, tá? Por isso que a gente tá vendo a Val aqui, mas ela provavelmente não tá vendo nada, né, Val? Não, Muito não, pouco, na verdade. Então, não, então só o agora celular, né? tá. Val, pode contar um pouquinho de como você me conheceu, falar a sua idade. Eu tenho 57 anos, trabalhei 20 anos na área da beleza, né? Sou cabeleireira, tive salão de beleza aqui em Balneário. Val, E, você tem uma luz porque você tá escurinha. Pode ligar a luz. tá, só um pouco. Já tem pessoas que seguem ela. Amo essa É, mulher, a Val. aqui, Pode. Margot. Melhorou, melhorou. Entrou? Sim. E eu saí para tomar um café com meu filho. E ele fez uma selfie. E a selfie é danada, né? Ela entrega o rosto da gente. Como eu não consigo ter uma visão perfeita do meu rosto no espelho, eu não me via com o rosto como eu estava naquela selfie. Quando eu me vi na selfie, eu falei: meu Deus do céu, meu rosto está todo enrugado. Fiquei triste. Aí, como eu tomo muito anticoagulante, né? Eu tomo uma quantidade muito grande porque eu tenho uma doença degenerativa autoimune e é cardiovascular, então eu tomo muito anticoagulante, eu tomo 400 miligramas diárias, é muito alto. E aí eu fui numa amiga minha para fazer botox, ela falou, Val, não dá, porque se nós colocarmos botox, você vai ficar com um lado, vai pegar, no outro lado vai sair, não vai ficar legal. Aí vou ter que achar alguma coisa que me ajude. Aí comecei a procurar e achei a Margot. Aí Como que você me achei conheceu, Val? pelo YouTube.
a princípio, né? Daí depois fui para o Instagram e achei a Margot no Instagram. E você, Margot, não é porque está aqui com a Margot, né? Mas eu me identifiquei, porque além, eu achei várias outras, mas eu me identifiquei com a Margot. Por quê? Porque hoje, gente, eu sou dona de casa, né? Hoje eu não trabalho mais, né? Fazem 2 anos que eu tive essa perda visual, então hoje eu sou baixa visão e não trabalho, eu sou dona de casa. E para mim hoje as coisas são custa eu fazer os procedimentos, e tudo que a Margot, os métodos da Margot são simples e são baratos, né? Porque são as máscaras caseiras, são os exercícios, tudo muito simples. Daí eu falei, poxa, tudo muito simples. Eu chamei meu marido e falei, compra esse curso para mim. Daí ele comprou, né? Eu entrei para ser aluna da Margot, e assim, a Margot, ela é uma pessoa muito humana, e como eu, homem dentro de casa, nunca ele sabe se teu rosto está bem ou não está, sempre tá bom, né? E aí eu comecei a mandar minhas fotos para Margot, para ela me ajudar. Disse, Margot, dá uma olhadinha, vê o que eu preciso melhorar, né? Porque ela tem uma visão melhor e tal. E ela começou a me ajudar e começou a me incentivar, e eu comecei a melhorar. Quando eu vi assim, que eu vi as fotos, né, do antes e depois, falei, meu Deus, eu sou outra pessoa, meu rosto melhorou. Isso melhorou minha autoestima, sabe? Porque, assim, eu vinha, tipo, parei de trabalhar, né? Tive um diagnóstico muito triste, né? Porque o médico me deu 6 meses de vida e eu fiquei muito triste com isso. E depois eu tive essa perda visual. Então, assim, foi várias coisas que foram me deixando muito triste. E o meu rosto caiu e perdeu. Meu rosto todo caído, eu daquele jeito, né? Sem E quais, trabalhar. quais as coisas que você não fazia por causa disso, Val? Você deixou de fazer? Da visão? Ou Não, da... tipo, quando você se viu assim, que você viu que você estava com o rosto mais envelhecido, quais as coisas que você deixou de fazer? Tipo, você não gosta, tipo, sair, tirar Margot, foto. eu acho que quando a tua autoestima está muito baixa e você está se... Porque, assim, é o que você falou ali, né? A gente começa a ser invisível. Porque eu acho que tem várias mulheres aqui na nossa live. É o que acontece. Os filhos casam, né? Eles vão para a vida deles, né? E o marido trabalha e você fica em casa, né? Você fica obsoleta, sabe? Você não tem mais muito valor, você torna invisível, né? Aham, Aquele ser invisível. Então, você vai cada vez mais se fechando, né? Porque eu sempre trabalhei na área da beleza. Então, é difícil para você, quando você se vê num dia teu rosto todo caído e não tem o que fazer. Não tem como fazer uma plástica, não tem como fazer. Você tem que ir por um método para... E daí você tem, como você falou, tem que ter disciplina, tem que ter sim, vontade, né? Para melhorar, né? Você tem que sim, ter força de vontade para melhorar, né? E para sair do buraco que você tá. Porque quando você entra nesse buraco, é só você mesmo, né? Você com você, né? Não tem muitas pessoas que podem, quer dizer, tem os teus amigos, a tua família que te ajuda, mas se você não quer, você não sai, né? Você tem que ter sim. força de vontade, né? Então, E quando Val, você... o que que você mais gosta desse método, né, Olha, dessa forma? um método para mim foi muito importante, eu vou te dizer assim, no começo, os exercícios, as massagens, as máscaras caseiras, que eu acho maravilhosa, né? Todas as máscaras, porque melhorou bastante. Eu moro na praia, né? Eu caminho todo dia, de manhã, né? Então, era para o meu rosto estar bem mais manchado, e meu rosto estava muito, muito feio, muito manchado. Então, assim, melhorou muito com as máscaras caseiras, né? O que mais? O que eu me apaixonei foi pelo método que eu fiz, que foi sobre alimentação. Foi que eu não... Um pouco eu tinha anorexia, né?
Da meta Você da já proteína que eu a ensino, né? meta da proteína. Eu aprendi a me alimentar com você, né? Hoje eu não tenho medo de comer, que era uma coisa que a minha amedrontava, sabe? A comida, Hum, a alimentação, as proteínas. Eu tinha medo, porque eu sempre tive muito medo de engordar, né? Eu nunca gostei de ser gorda. E com o método sobre as proteínas e os 20 dias que eu fiz com o método dos 20 dias que a gente fez sobre alimentação e sobre os cuidados, né? E que eu vi ali que com o método de 20 dias eu melhorei muito a minha alimentação e eu emagreci 2 quilos. Aí eu falei, meu Deus, aí eu aprendi a me alimentar, aprendi a sobre as proteínas, que não tem como, né, melhorar meu rosto se eu não tivesse, é, sim. como você falou um dia para mim, Valmíria, eu quero 3 meses, né? Você usa as proteínas e 3 meses nós conversamos. E realmente você tinha razão, né? Melhorou. Então, assim, todo É método. muito legal porque para vocês entenderem, né? A Val, ela tem é uma, como chama? Não é uma doença, como você fala? O que que você fala que é? É Eu uma, tenho, é, eu tenho até família aí na live que eles também eles estão me ouvindo. Eu tenho uma doença que ela é muito rara, é pseudoxantoma elástico. O sim. Então, pseudoxantoma aí, elástico, ele rompe, se vocês veem, o meu pescoço, ele tem uma certa flacidez, o meu rosto, por quê? Porque ele rompe as fibras elásticas, ele vai rompendo, ele é, vai me dando flacidez, né, na sim, pele. Na parte cardiovascular, ele vai enrijecendo, ele vai calcificando as minhas artérias. Ele vai formando é, como se fosse engessar, como se ele engessasse as minhas artérias. Ele vai depositando o cálcio em cima das minhas artérias, da minha parte cardiovascular. Então, assim, eu tenho contrapartida contra mim o PXE, né? Eu não falo muito sobre o PXE porque nós somos muito poucos aqui no Brasil que somos acometidos pela PXE. Então, eu não falo muito porque não tem muito estudo. Estudo é muito pouco, se fala muito pouco sobre a patologia. Então, eu tenho, assim, duas coisas, né? Eu acho que você deve ter, Margot, a minha foto do antes das sim, massagens. pessoal. Inclusive, eu não vou mexer aqui porque senão eu tenho medo de fazer bagunça. Mas lá no meu feed, pessoal, depois vocês chegam lá e dão uma olhada na diferença e no resultado da Val. A Val é uma pessoa que eu assim, admiro muito, porque ela tem essa, né, essa doença, e é uma doença que realmente ela teria tudo para ter uma pele super flácida, né, desistir, e ela se cuida pra caramba. Inclusive, eu acho muito bonitinho porque ela tem um Instagram hoje que ela inspira outras pessoas que têm esse mesmo desafio que ela. E o resultado da Val foi uma coisa impressionante, tanto que você foi numa médica, né, Val? E a médica falou para ela, foi uma dermatologista, e a médica, o que que a A minha médica irmã está falou? aí na live, Margot. A minha irmã está aí na live. A gente foi numa clínica em Curitiba, tá? Bem boa. E a própria médica achou que a minha musculatura estava ótima do meu rosto. E eu comecei a rir, porque ela pegava aqui na minha bochecha e dizia que a minha musculatura estava boa. Daí eu falei, é porque eu faço exercício. Daí ela perguntou como. Daí eu falei, eu faço com a Margot. Daí ela foi, procurou e já começou a seguir. E ela achou muito bom, ela não conhecia e já começou a seguir. Porque tem várias pessoas que não conhecem. E aqui na live tem muitas pessoas que me conhecem, sabem da minha situação e que para mim é mais difícil do que para vocês que estão aí, porque para mim assistir os exercícios eu tenho muita dificuldade, porque como diz meu marido,
eu olho, a minha visão é lateral, é o olho direito lateral. Então, eu tenho que levar meu olho pertinho da câmera e olhar para cima para tentar enxergar o exercício. Então, eu tenho uma dificuldade bem maior para pegar o exercício correto. Inclusive, no meu Insta, eu nem ponho sobre os kinésio, por quê? Porque eu tenho medo de eu sozinha eu consigo, mas porque eu fotografo, eu vou colocando, eu vou fotografando, eu vou acertando, né? Eu sempre uso muito a câmera para fotografar para me ver. Então, assim, é uma coisa que, como agora, como eu não consigo me enxergar e nem enxergar a Margot, eu não consigo pôr um kinésio correto, vamos supor, como teria que colocar sem estar perto. Por quê? Porque eu teria que levar, né, usar o meu óculos, que é um grau muito alto, é uma lupa, e olhar ao contrário, para cima, com a visão lateral, para mim poder enxergar ali, sabe? Val, você é um exemplo, uma inspiração. E dá um último conselho para as pessoas que estão aqui te escutando. Olha, vamos, gente, um método natural é o melhor, né? Não existe outra forma. Porque quando você faz Botox ele aguenta em 6 meses, né? Todos os procedimentos estéticos, eles aguentam aí, né, 6 meses. Quando dá certo, né, Vislene? Porque quando dá errado, tem que tirar tudo. Então, o método natural, você faz o exercício, você vai vendo que o teu rosto vai ficando com a musculatura melhor, você vai fazendo as máscaras, você vê o teu rosto mais hidratado, mais claro, vai tirando as manchas. Então, tudo que é natural é melhor. A alimentação, gente, a ingestão da proteína tem que ter. Não tem como, se você não tiver ingestão de proteína, se você não cuidar da alimentação, não tem como. Se você não tomar água, também não tem como. Então, é um conjunto, como a Margot falou. Eu hoje já estou na academia, tá? Porque, como a Margot falou, você começa a cuidar do rosto, daí você já tem que cuidar do corpo também, porque é um conjunto, você quer ficar bem. Não é que a gente não vai envelhecer, nós vamos envelhecer sim. Eu estou com 57 anos, eu estou Sim, no meu projeto 60 agora. E o meu projeto muito bem, 60, Val. eu quero chegar bem, eu quero chegar, como o meu médico falou que eu só durava 6 meses, não, eu vou chegar no meu 60 muito bem, É entendeu? por isso No que eu falo, salto, uma mulher decidida não tem ninguém que a vença. Mas é isso mesmo, Val. num tubinho Então, vermelho, gente, num é isso, saltão. Quero chegar no meu exatamente. 60 assim, tá? Num Então tá saltão, um ótimo, batomzão Val. vermelho. Então tá ótimo, Val. Obrigada pela sua participação, pela sua inspiração. E vou assim, para finalizar aqui a live de hoje, pessoal. Então hoje foi uma live para gente, para vocês entenderem, né, como vai ser. Hoje foi a primeira live de aquecimento. Na sexta-feira tem outra, ou quer dizer, na sexta-feira é isso mesmo. E na sexta-feira eu vou estar falando sobre flacidez, tá? Exatamente tudo o que você precisa saber, as causas da flacidez, o que você pode fazer para estar evitando a flacidez precoce, o que você pode estar fazendo para melhorar a flacidez, principalmente dessa área da bochecha, porque no domingo a prática vai ser sobre o bigode chinês. E quando você tem uma flacidez exagerada aqui na bochecha, é o que realmente faz com que o bigode chinês aparente mais, tá? Então tem muita coisa para acontecer. Na sexta-feira eu vou ter uma nova convidada, no domingo eu vou ter uma nova convidada. E aí eu vou estar explicando exatamente como funciona esse método, tá? Que é um método baseado em 5 pilares. E são esses 5 pilares em conjunto, como a Val falou. Não é uma questão apenas de massagem ou de exercício, né? Os 5 pilares, que é você conseguir aprender as técnicas na prática, principalmente você ter o acompanhamento, que é uma das coisas fundamentais aqui, porque você realmente precisa ter essa, essa, esse suporte, né? Principalmente mulher, eu acho que a gente gosta de ter essa ajuda. E também
vocês vão estar aprendendo na prática muitas das coisas que eu ensino para as minhas alunas, sejam através das técnicas de massagem, os exercícios, né? Vamos fazer uma máscara ao vivo, então vai ser muito, muito divertido. Ainda dá tempo de vocês convidarem as amigas. Outra coisa, se você não se inscreveu para participar das aulas na semana que vem, precisa se inscrever. É um evento totalmente gratuito, um evento online. Semana que vem vão ser as aulas no YouTube, tá? Então, se vocês não me seguem no YouTube, já me sigam. É o mesmo nome, Margot Ian Park. E agora, no final, então já vamos criar um movimento, né? A hashtag Eu Sou MV. E no final da live, vocês vão no último post e vocês já escrevam, tá? Coloca ali hashtag Eu Sou MV para a gente criar esse movimento, para eu ver realmente se vocês estão decididas, bastante decididas a estarem comigo nesse evento e principalmente rejuvenescer, ter uma pele muito mais firme, uma pele muito mais jovem, tonificar ela em apenas 4 meses. 4 semanas, que é uma coisa que a gente consegue e vocês vão ver, tá? O resultado. Depois vão lá e ver também a foto da Val, que incrível, tá bom? Então, Val, obrigada pela sua Obrigada, participação. Malu. Meus lindos e minhas lindas, obrigada pelo tempo de vocês, que Deus abençoe. E na sexta-feira encontro vocês para nossa aula prática sobre flacidez. Beijinhos, Obrigada. boa noite. Beijinho, Beijo. Val. Obrigada a todos também, tá? Obrigada.